Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Eu quero ler um texto bíblico aqui de 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muito interessante esses textos da Bíblia aqui, porque aqui a gente percebe que a lei da semeadura ela é proporcional àquilo que você planta, àquilo que você semeia. Você só colhe aquilo que você planta. Se você não plantar nada, você não vai receber nada. Eu gosto muito da linguagem do agricultor, né? Eu cresci nos meus primeiros anos de vida no sítio e naquela época o maquinário era tudo manual, né? Hoje, com a tecnologia, dependendo do porte do agricultor, ele tem grandes maquinários, tecnologia evoluindo cada vez mais, né? Enfim, mas a terra continua sendo terra e todo agricultor, todas as pessoas que trabalham nesta área, que têm as suas propriedades e tal, eles têm que preparar a terra, né? Prepara a terra, coloca adubo e faz um monte de coisa lá, preparando a terra para depois plantar, semear a semente daquilo que eles cultivam ali. E eles plantam. E no momento certo vai crescer, vai crescendo aquilo que ele plantou e na hora certa vai ter a colheita. E daí eles ficam todos felizes quando tem uma colheita farta, próspera, abundante, né? E assim por diante. Então assim também é o ciclo da vida, né? Você planta, depois no tempo certo você colhe, aí você continua plantando, esse é o ciclo da vida, né? E aqui é interessante que Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aí ele faz uma recomendação aqui, cada um, olha só, cada um. A gente percebe que a contribuição ela é individual, cada um decide, cada um que faz a sua escolha em ser um semeador ou não, em plantar ou não. A decisão é pessoal. Se a pessoa, né, tem autonomia nas suas finanças, né, ela que decide, né? Cada um, ele não fala cada dois, cada três, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quer dizer, a decisão é pessoal. Só que ele fala assim, não com tristeza ou por necessidade. Tem outras versões de Bíblia que está escrito assim, não por imposição. Nunca contribua por imposição. Porque se você faz por medo ou por imposição, você já não está dentro da Bíblia aqui, ó. Paulo está dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que você propôs no seu coração? Eu vou ser um agente de Deus. Então seja. Eu vou semear tanto. Então semeie. Não fica procrastinando. Amanhã eu vou semear. O ano que vem, o ano que vem, às vezes Jesus já voltou, daí não adianta mais. Aí vai vir a grande tribulação, daí eu não vou estar aqui, nem você também, se você for salvo. Entendeu? Essa é a verdade, né? Então tem que ser agora. Agora é a hora de pregar o evangelho. Agora é a hora enquanto é permitido. E se um dia vier uma lei mundial e proibir de pregar, e daí? Aí não adianta chorar. Então tem que aproveitar agora. Agora é a hora. Não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Entendeu? Então, ele está dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Coração fala o quê? Íntimo, decisão, vontade, seu ser interior. Você decidiu. Não, eu decidi. Decidiu? Se decidiu, pratique. Não fique só na teoria, vai para a prática. Jesus fala que todo aquele que coloca em prática vai ser abençoado. Aquele que ouve, mas entra para um ouvido e sai para o outro, não vai acontecer nada. Vai ficar do mesmo jeito, vai ficar tudo parado. Mas aquele que ouve as suas instruções e coloca em prática, vai ser chamado de uma pessoa prudente, de uma pessoa sábia. Então não fica postergando o que você pode fazer hoje. Talvez tem coisa na tua vida que está travada, que está bloqueado porque você não decidiu ser um semeador, irmão. Essa é a verdade. Eu posso falar porque eu nasci num berço cristão, eu entendo essa galera um pouco, essa turma de crente, entendeu? O que tem de cristão, eu gosto mais da palavra cristão, o que tem de cristão que não contribui para nenhum ministério, é triste falar isso aqui, mas tem. Eles não têm entendimento espiritual. Eles ficam ouvindo essa turma aí da oposição aí falando bobagem e eles acreditam nas mentiras, entendeu? Então não é porque tem alguém fazendo errado que todo mundo é errado. Então isso está acontecendo muito no mundo inteiro e no Brasil, então nem se fala, né?
pessoal acha, porque fulano, beltrano faz errado, achar que todo mundo faz errado, né? Então, e com isso quem perde? É quem não contribui, irmão. Essa é a pura verdade. Eu falo aqui, e outra coisa, eu vou ser bem sincero, eu não estou aqui falando aqui essas palavras para você ajudar o nosso ministério. Você ajuda o ministério que você quiser, entendeu? Aqui eu não tô legislando em causa própria. Aqui o pastor Edson tem visão de reino. Eu tenho visão de reino, não tenho visão de uma igreja local só. Tenho visão de reino de Deus, entendeu? Então, e vou falar isso aqui numa boa. Se você falar, pastor, eu não contribuo, eu gosto de ouvir o ministério de vocês aí no rádio, mas eu contribuo com o ministério tal. Amém, se você está feliz assim, continua. Eu não estou pedindo para você deixar de contribuir onde você contribui, para contribuir para o nosso ministério, de forma alguma, irmão. Graças a Deus, eu sou um cara que tem caráter, né? Eu prego o evangelho há mais de 30 anos. Tenho uma boa reputação, graças a Deus. Então não faço por dinheiro, entendeu? Se fosse por dinheiro eu ia fazer outra coisa. Você está entendendo? Estou fazendo isso aqui porque é uma missão que Deus me deu. É um chamado. Está compreendendo? Então, muito cuidado você que conhece Jesus, que tem certeza que está salvo, mas fica ouvindo conversa fiada de quem não tem temor a Deus. Muito cuidado. Porque isso aí é distração, é para te enganar. Pode notar, você está se afundando porque você fica ouvindo bobagem por aí. É verdade, eu falo numa boa. Numa boa, a gente louvou, cantou, deu risada, mas na palavra aqui o negócio é sério. Você está entendendo? E tudo é importante que eu faço aqui. O louvor é importante, Deus habita no meio dos louvores, as gargalhadas é importante, que faz parte, tem que ser um povo alegre. O povo cristão tem que ser um povo alegre. Eu não entendo, tem crente que só anda de cara feia. Eu não sei o que está acontecendo, não sei que Deus que ele serve. Quem tem Jesus tem luta? Tem. Quem tem Jesus passa dificuldade? Às vezes passa uns perrengues. Mas Jesus dá graça, dá força para a gente vencer. É isso. Então o cristão não pode ir fazendo corpo mole, não. Nós somos um povo abençoado, mas passamos por batalhas? Sim. Se você ler a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, leia Atos para você entender o que é isso. Eles passaram lutas, batalhas, foram presos, alguns foram mortos por pregar o evangelho, né? E hoje, né, qualquer coisinha a pessoa fica aí chorando aí. Vamos levantar, vamos trabalhar, vamos à luta, vamos à batalha. Cadê o povo da fé? Cadê o povo valente? Marche, vamos marchar. Quando Moisés liderava aquele povo lá no deserto, chegou diante do Mar Vermelho lá e Deus falou, Moisés, você tem na mão, pega essa vara, estende a vara aí, manda o povo marchar e eu vou fazer minha parte. Então você tem que fazer a tua parte, irmão. Você tem que fazer a tua parte. Entendeu? Porque tem gente que quer que tudo Deus faça. Deus, faz para mim, faz um milagre para mim, faz isso, faz aquilo. E Deus faz, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Mas tem coisa que Ele está esperando a sua atitude. Tem coisa que Ele está esperando você. Porque fazer depois que está pronto é fácil, né? Não é verdade? Sabe aquela pessoa que chega depois que está tudo pronto? Ah, agora eu quero ajudar. Agora que está tudo pronto? Não, então vamos fazer junto. Vamos caminhar. É os passos da fé. É um dia de cada vez. Né? Então, Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Bom, tá na Bíblia, gente. Se você não acredita na Bíblia, aí desliga o rádio que é melhor, se você não acredita. Mas tá escrito aqui, ó. Porque Deus ama. Isso não é invenção minha, tá na Bíblia. Só se a pessoa não acredita na Bíblia, aí não tem conversa, né? Porque Deus ama, é Deus que ama ao que dá com alegria. Então eu tenho um recadinho para você. Se você contribui para qualquer ministério com tristeza, irmão, melhor você parar. Que aí não tá certo, não tá na Bíblia. Aqui tá dizendo que eu tenho que contribuir com alegria. Com alegria. Você planta a semente financeira, você plantou, vem uma sensação de alegria. Eu recebo, é que eu não falo muito aqui, mas eu recebo alguns zap aí, a pessoa diz assim, Pastor Edson, mas que alegria contribuir no ministério. Pastor Edson, fui no banco. Tem gente que quer ir lá no banco, na agência, né? E entrar e falar com o caixa, com o humano. Tem gente que é assim, amém, tá certo, por isso que eles estão lá, né? Outros vão no caixa eletrônico, outros faz Pix pelo teu aplicativo. Aí tem várias maneiras, né? Mas tem umas que dizem assim, eu vou lá no banco, mas é uma alegria, pastor. Quando eu vejo que o dinheiro caiu na conta, eles usam esse termo, né? Tô falando do jeito que eles escrevem aqui. Quando eu vejo que o dinheiro caiu lá, o caixa me deu, ó, já tá na conta lá. Diz que dá uma alegria. Você tá vendo? É isso aí. Na simplicidade do povo. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, se você é feliz semeando no nosso ministério, ou em outro ministério, continue, meu irmão. É isso aí. Tá entendendo? Então, aqui o pastor Edson é um pastor assim, eu não sou perfeito, eu não estou passando em imagem de perfeição, mas eu tenho
um compromisso com Deus. O Deus que me chamou, ele falou algumas coisas para mim, que foi só para mim. E eu estou cumprindo. Agora, vem caminhar comigo 30 dias, você vai ver como é que funciona. Não é fácil. Tem as dificuldades, tem as batalhas. O nosso amado Clarence Williams mandou uma mensagem que eu li no início do programa. E ele falou muito bem. Ele escreveu ali o quê? Às vezes é desafio. Até eu vou ler de novo. Vai ter que combinar aqui com a palavra. Né? Olha só, para você que não prestou atenção, vai combinar aqui com a palavra sobre batalha. Né? A gente está fazendo a coisa com seriedade, mas o inimigo se levanta, né? Só que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Tá entendendo? Ele fala aqui, ó, oposição espiritual e propósito. Então o que eu percebo nessa área? A gente fala de um assunto importante, mas o inimigo vem e ele trava. Sabe? Então tem gente que quer ajudar, mas está travado. E às vezes a pessoa até quer, mas tem alguma coisa travando. Então em nome de Jesus, que hoje, nessa sexta-feira, que toda trava caia por terra em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Aqui, ó. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se não há resistência, talvez seja um sinal de que não estamos incomodando o inimigo. Afinal, ele não desperdiça esforços com quem não representa ameaça para o reino de Deus. Isso significa que a presença de batalhas pode ser a evidência de que estamos no caminho certo. Portanto, sigamos firmes, revestidos da armadura espiritual e confiantes de que aquele que nos chamou nos capacita para vencer. Não desanime diante das lutas. Elas são sinais de que você está cumprindo o seu propósito. Entendeu? Então é isso. Então que você pense, aproveite essa sexta-feira para pensar. E essa mensagem é para todos os ouvintes. Se você está ouvindo é porque é para você, né? Entendeu? É para todos nós. Eu te pergunto, você é um semeador na obra de Deus? Como eu disse e vou repetir. Talvez você não semeie no ministério de Deus, mas você semeia em outro ministério. Então você é. Você está semeando. Aonde você semeia? Está evangelizando? Está ganhando almas para Jesus? Está produzindo fruto? Então continue semeando. É assim que funciona. Você tem que saber a terra que você está semeando. Entendeu? É isso aí. No caso nosso, o Ministério Agindo Deus, né, nós temos nosso culto presencial, mas o nosso forte é o quê? É através de rádios que Deus nos deu. Nós estamos aqui na Marumbi AM já há 20 anos, 5 meses e 13 dias. Há mais de 20 anos, certo? Nós estamos em outro grupo de rádio há 8 anos, em outros horários. Então, num outro grupo de rádio também, que aqui eu não posso falar o nome, se você quer saber, vai lá no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, você fica sabendo. Num outro grupo de rádio, no litoral do Paraná, há quase 3 anos. Estreamos também há quase 1 ano, lá em Balneário Camboriú. Ou seja, tudo isso está sendo feito por quê? Porque você tem sido um agente de Deus. Então, existem milhares de pessoas sendo curadas, abençoadas, salvas. Mas por quê? Por causa de mim? Não, por causa de nós. Eu e você, nós. Todos que ajudam, que cooperam, estão fazendo parte disso. Se todos vocês que ajudam resolver parar, traduzindo, nós paramos também. Você está entendendo? É isso aí. Então, aqui, a mensagem que eu prego ela é gratuita, você não paga pela palavra. Mas a maneira que a gente conduz, através de várias emissoras de rádio, tem esse custo. Né? Chegou no dia certo, tem que pagar a Rádio Marumbi. Né? Porque às vezes tem gente nova que pensa que a gente é funcionário da rádio. Talvez se eu fosse funcionário da rádio não seria tão bom quanto. Não que ser funcionário é ruim. Né? Não, é um ministério. Ministério que prega a palavra, entendeu? Só pelo rádio há mais de 20 anos. Você está entendendo? Então, em toda essa temporada de 2 décadas, quem ministrou foi através da sua oferta, o famoso tijolinho da fé, que oficialmente é agentes de Deus. Então, a você que é um agente de Deus, a você que semeia, então, que você continue, irmão, não desista, não desista, Deus vai prover a semente. Está escrito aqui, ó, em 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, ele próprio, olha o verso 10 que lindo,
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então eu lanço um desafio para você nessa manhã. Pode escrever o que eu estou falando, pode gravar o que eu estou falando. Está escrito aqui, ora, aquele que dá a semente, quem vai dar a semente para você é Deus. Então se ele der a semente, então semeie. A semente não é para comer, é para semear. Porque quem semeia vai ter em abundância. É bíblico, é 100% bíblico. Tá entendendo? Se você entendeu, meu irmão, você vai ver como a coisa muda, tá certo? E dentro dessa palavra para a gente orar, eu quero fechar aqui com duas palavras que eu gosto demais. É a palavra sabedoria e a palavra gratidão. Olha que interessante aqui, Provérbios 3, 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro dela do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Então ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o homem que é o ser humano, o homem ou a mulher, né, que acha sabedoria e conhecimento. Tiago 1, verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Está com falta de sabedoria, irmão? Peça a Deus, Deus vai te dar. Então o que eu estou ensinando aqui é uma palavra de sabedoria, um ensinamento sobre generosidade, sobre ser um semeador na obra de Deus. A palavra gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmos de número 107, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a sabedoria, minha gente, e a gratidão são duas virtudes interligadas que desempenham um papel fundamental em nossas vidas. No caso aqui, a sabedoria nos permite entender e interpretar as experiências que vivemos. Isso nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e a lidar com os desafios de forma mais equilibrada. A sabedoria, ela é adquirida ao longo do tempo, através de experiências, aprendizados e também de reflexões sobre nossas ações e suas consequências. A sabedoria que vem de Deus do alto, ela é manifesta no nosso espírito. Da mesma forma que Salomão, com seus 20 anos de idade, ainda um jovem, agora ele se torna rei de Israel. E ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, e Deus fala para ele, Salomão, pede o que você quiser, eu vou dar para você. E Salomão pede, eu quero sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e entendimento. E Deus disse para ele, olha, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Como você não pediu riqueza, você não pediu fama, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Uma sabedoria que eu tenho, eu vou dar para você, Salomão. Em outras palavras, mas vou te dar também riqueza e fama. E Deus cumpriu o que ele falou. Você está entendendo? Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. Então é isso. E ele diz aqui, eu separei aqui, por exemplo, no livro de Provérbios 4, verso 7, ele diz, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, entendimento, conhecimento. Então a sabedoria é a coisa principal. Então, meu amado e minha amada, se você é uma pessoa sábia e está entendendo esse ensinamento de hoje, tenho certeza que a partir de hoje você vai ser também um semeador na obra de Deus. E ainda vou ser bem amplo. Semeie onde está dando fruto. A programação Agindo Deus está abençoando você? Está abençoando vidas? Claro que está, eu sei que está. Agora, depende de você. Agora, se você pensar assim, pastor, a palavra é boa, estou gostando, que bênção. Mas, pastor, eu não estou tendo esse chamado, não. Amém, irmão. Tranquilo, só continua ouvindo que você vai ser abençoado também. Entendeu? Então pode ficar tranquilo, não é que eu estou querendo dar um jeitinho para todo mundo. Eu estou ensinando Bíblia, estou ensinando palavra de Deus, entendeu?
É isso. Então aproveita, faça uma reflexão, veja, né? Veja. A minha querida mamãe me deixou um grande legado. Um deles, e eu sabia disso, né? Mas quando Deus a recolheu, eu vendo os pertences dela, alguns documentos e tudo mais, ela tinha lá o seu caderninho, um caderno pequeno, e cada folhinha do caderno estava escrito lá. Ela ganhava o salário dela, depois ela se aposentou, então ela tinha lá o salário da aposentadoria dela, e ela ganhava também a pensão do meu pai. Meu pai morreu muito cedo, então ela ganhava uma pensão, como se fosse ali um salário do momento, do mínimo, né? Então ela ganhava a aposentadoria dela e a pensão. E ela somava os dois e depois ela colocava lá tudo certinho. Ela escrevia lá dízimo, oferta, mercado, aluguel, luz, água. Minha mãe, uma pessoa simples, mas muito organizada. E além dela dizimar, ela também era um agente de Deus no nosso ministério. Olha que interessante. Você está entendendo? Então é isso. Então pessoas simples, mas pessoas sábias. Tem muita gente que ela não é sábia. Às vezes ela tem muita riqueza material, mas ela não é sábia. Ela não investe onde tem que investir. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra sensacional que está abençoando a minha vida e certamente milhares de pessoas que estão entendendo a revelação desta palavra. Senhor, espero que os ouvidos físicos e espirituais do ouvinte tenham compreendido este ensinamento e que toda barreira, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual caia por terra em o nome de Jesus. E tudo que estiver bloqueado na vida dessa pessoa, haja um desbloqueio no mundo espiritual e a provisão, o milagre na área que a pessoa está precisando, chegue à vitória no dia de hoje. Nós apresentamos os pedidos que chegaram para nós durante toda a semana e hoje, especificamente sexta-feira, e te apresentamos todos os pedidos das mais diversas necessidades dos nossos ouvintes. Que a tua graça, Deus, o teu favor e bondade alcance a todos. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção e repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito de incredulidade, todo espírito de enfermidade, todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. E que a paz de Cristo reine no coração de cada um que nos ouve e que ora com a gente. Abençoa esta água, Pai, que eu separei e que os ouvintes separam também. Que após a oração esta água se torne um remédio espiritual ou uma vitamina espiritual. Abençoa, Senhor, a chave da casa, do carro, da loja. Abençoa o contrato social, compra e venda. Abençoa os documentos, a caneta que essa pessoa separou para assinar um documento, abençoa as contas a receber, contas a pagar e tudo aquilo que nós precisamos resolver no dia de hoje, Pai, a todos nós, que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria, capacidade administrativa, capacidade para gerenciar, para liderar, para resolver problemas, nos dê capacidade e uma habilidade sobrenatural, em nome de Jesus, e que todos nós tenhamos um excelente e abençoado final de semana. Abençoa também, Deus, o nosso culto de domingo, desse 15 de junho, às 9h30 da manhã, às 15 horas, ali no Hotel Estação Express, da João Negrão 780, no centro de Curitiba. Libera o teu favor também para este culto presencial, Pai, no nome de Jesus. Agradecemos pela Rádio Morumbi, pelos seus proprietários, pelos irmãos que trabalham na rádio e por todos os apoiadores do nosso ministério, os agentes de Deus que apoiam o Agindo Deus Quem Impedirá, sejam abençoados, sejam prósperos, sejam bem-sucedidos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.